Oi, pessoas. Meu nome é Thaís. Eu criei esse canal já tem algum tempo. A princípio, quando eu criei esse canal, eu não tinha um motivo claro que eu queria falar aqui. É tanto que eu tenho alguns vídeos no início do canal. Porém, eu ia apagar, mas eu falei, não, vou deixar pra trazer como recordação eu acho que deve ter uns 5 anos ou 6 que eu criei esse canal, com o intuito de ser útil na internet de alguma maneira, mas não com um objetivo muito claro. Mas só que já tem algum tempo algum tempo não, desde lá eu parei de utilizar esse canal. Mas eu sempre sentia que eu precisava fazer algo nesse canal. Não sei o que, mas eu senti inspiração da parte de Deus para fazer algo nesse canal. Mas não tinha nada muito claro. E já tem algum tempo que eu tô ensaiando para fazer alguns vídeos. Eu tava em dúvida se eu fazia o vídeo do nicho da minha área, que é a confeitaria, que eu poderia também ajudar pessoas, com pessoas que, principalmente que estão iniciando. Como eu já quebrei muita cabeça, já tive muita dificuldade e superei essas dificuldades. E hoje eu consigo estar numa fase mais light da confeitaria. Eu pensei também em compartilhar isso, mas ao mesmo tempo também decidi, eu queria compartilhar experiências pessoais em relação à minha vida, às situações que eu vivenciei. E pessoas não precisam vivenciar também. Elas têm a oportunidade de abrir os olhos antes, né? O quanto antes. Então, hoje eu decidi falar exatamente sobre essas situações. Talvez, eu não sei se futuramente eu vou criar algum conteúdo na área de confeitaria. Eu ainda tô pensando muito, gente. Se vocês puderem colocar aí nos comentários, quem for assistir, se interessar, quiser colocar nos comentários sugestões. Não, você deve... eu posso mostrar compras do meu dia a dia da área de confeitaria, da minha vida também, e etc. Mas eu queria compartilhar hoje um pensamento muito específico, que é em relação à preocupação, em relação a dificuldades que nós temos no dia a dia, e que muitas vezes nós somos os responsáveis em criar essas dificuldades. Aí você vai perguntar, como assim? Eu, ao longo de uns processos, eu vi alguns processos, muitos deles provocados por mim mesmo, pela falta de entendimento ou através da minha crença, da minha mentalidade. Eu permiti que esses pensamentos, eles dominassem, me dominassem. E eu fui criando essa barreira ao longo de anos e fui deixando, e fui, sabe aquela coisa que você falou, não, é assim mesmo. Você começa a aceitar essa condição, e são assim que são construídas barreiras nas nossas vidas. E eu vim construindo durante eu acho que um período de uns 10 anos, essa barreira. Eu fui construindo esse muro e eu não percebi. Como é que eu cheguei a esse entendimento? Deus, ele vai guiando você. Quando você vai se permitindo, quando você na sua intimidade, você começa a perguntar a Deus por coisas. Você fala, Deus, por que assim? Por que isso? Falam que é dessa forma, mas eu não sinto que é dessa forma. Deus, ele vai te conduzindo, o Espírito Santo vai te guiando e vai te levando para esses lugares de clareza, que foi o que aconteceu comigo. Tinham coisas dentro de mim que eram grandiosas, mas eu não entendia porque não fluía. E eu achava que era Deus que não queria, eu achava que, sei lá, qualquer outra coisa, mas eu não achava que era eu mesma que estava impedindo esse fluir, esse desenvolver e tudo mais. Vamos lá. Quando eu comecei a entender, Deus começou a me guiar por esse caminho de clareza, eu comecei a enxergar algumas coisas em mim. E uma das coisas que eu mais observei durante essa trajetória, essa caminhada, foi a questão da negatividade. Eu me descobri, eu me percebi uma pessoa extremamente negativa. Essa negatividade era acompanhada de uma preocupação. E preocupação é pecado, porque a própria palavra de Deus diz, não se preocupeis com coisa alguma. E quando ela fala com coisa alguma, é para não se preocupar com nada. Aí você fala, meu Deus, como é possível? É possível você viver uma vida de preocupação. Perdão, sem preocupação. Então,
A preocupação é um vício terrível, é um vício que não leva a nada, é um vício que não nos conduz a lugar nenhum. Pelo contrário, ela atrapalha a nossa vida por demais. E foi isso que eu comecei a treinar. Como qualquer coisa na sua vida, você precisa treinar. Então eu comecei a treinar para deixar de ser uma pessoa preocupada, negativa e pessimista. Parar de aplicar no meu dia a dia pensamentos, palavras que muitas vezes você fala, você professa, mas você não percebe que você está professando essas palavras. Mas como é que eu comecei a observar o que eu falava, me observando? Pode ser até redundante isso que eu tô falando, mas é a verdade. Eu comecei a me observar. E, nossa, eu me choquei muito. Quando eu... Nossa, não tenho dinheiro pra nada. Sabe essas coisas que você fala que parece sutil, mas são muros que são construídos na sua vida e que te impede de crescer e de fluir em coisas? Pois é, eu falava muito dessas coisas e eram coisas que eu estava atraindo para minha vida. Deixa eu contar uma experiência nesse meio, nessa conversa aqui que eu vivi. Foi recente. Eu tava tendo um problema no carro aqui de casa. Ele começou com um barulho, sabe aquele barulho incômodo, um barulho. Eu levei no mecânico, fez um serviço, continuou esse barulho. E esse barulho incomodava demais. Me incomodava de uma maneira. Eu tava andando e esse barulho ali na minha mente. Até que o Espírito Santo falou no meu coração assim: pare de focar no barulho. Nossa, gente, eu fiquei assim, ó. Pare de focar no barulho. Olha como Deus vai te conduzindo. E realmente, eu comecei a parar de focar no barulho. Nossa, o barulho tá lá ainda? Gente, o barulho tá lá ainda, mas parece que ele não tá. Porque eu tirei o meu foco do barulho. E na minha mente, aquilo que me consumia, que me incomodava, ele parou. O barulho parou de me incomodar de verdade. E aquilo foi uma experiência muito tremenda que eu vivi com o Espírito Santo. E depois disso, olha só, eu ouvi uma palavra que falava assim: quando o diabo quiser colocar algo, gritar na sua mente a respeito de alguma situação que você está passando, seja ela qual for, gente, isso serve para qualquer situação, seja financeira, seja pessoal, seja no casamento, qualquer situação. Grite mais alto. E eu comecei a fazer o seguinte, porque a nossa mente ela tende a querer retroceder. Como eu já tinha entendido que não era para focar no barulho, eu tava obstinada em não focar no barulho. Ponto. Mas o cérebro sempre queria voltar para a condição de querer te apontar o barulho. Então eu ia lá, ligava o som mais alto do que o barulho. Então eu começava a ministrar em mim, ouvia louvores e etc. Então, esse barulho parou de me incomodar. Aí começou o barulho na geladeira, acreditem, parece que é brincadeira, mas é uma realidade. Começou o barulho na geladeira. A geladeira da minha casa é nova, é uma geladeira extremamente boa, mas ela começou a fazer um barulho estranho. E eu falei, não, é brincadeira isso. Aí me veio de novo na minha mente, não foque no barulho. E eu tenho aplicado isso na minha vida. Eu não tenho focado nas coisas que querem me distrair. Eu tenho focado naquilo que eu quero avançar. Se é algo que tá lhe incomodando, tem alguma coisa, o que você deseja muito no seu coração e você quer conquistar, comece a focar e a direcionar sua energia nisso. Esqueça os problemas. Thaís, mas eu tô cheia de conta para pagar. Foque nas suas contas pagas. Ai, meu Deus, mas meu casamento, foque no seu casamento restaurado, foque no seu marido do jeito que você deseja vê-lo, do jeito que você deseja e vice-versa, seja para homem, seja para mulher. Então, é sobre isso. É sobre tirar o foco das preocupações e começar a direcionar essa energia para
desejos que você quer realizar. Isso parece algo bobo, mas é uma realidade. Quando a gente para fazer essa reflexão, eu mesmo comecei a me ver como uma pessoa tão negativa, tão preocupada. Eu tava ficando tão despreocupada que tava algo dentro de mim começando a querer me incomodar. Você não acha que você tá muito preocupada, despreocupada, não? Você não acha que você tá muito descansada, não? E quando a gente fala essa questão de não se preocupar, não, que a gente precisa descansar, as pessoas confundem muito com você não fazer nada. Descansar não significa não fazer nada. Significa você confiar que Deus ele cuida de você, independente das circunstâncias. Quando você tira o seu olho das circunstâncias e começa a colocar o seu olhar naquilo que você deseja, sua alegria muda, o seu entusiasmo. Nossa, eu tô vivendo aqui nesse lugar, mas você começa a imaginar o lugar que você quer ver e começa a vir uma alegria dentro de você, porque você já se imagina naquele lugar, você já se vê naquele lugar, você tá com a situação no casamento ruim, você olha para essa situação e você começa a imaginar seu marido te tratando daquela forma, e você começa a sentir alegria, você começa a tratá-lo melhor. Então isso serve para todas as áreas. Coloque paz no lugar onde tem caos. Eu só lembro, quando eu falo isso, eu só lembro daquela passagem de Jesus, quando tava lá um barco no meio da tempestade, uma revolto, aquela coisa toda, e Jesus dormindo na proa do barco. E toda vez que eu lembro disso, isso me faz refletir e, de fato, entender que eu preciso descansar no meio do caos. Isso serve para todos nós. Então, pare de focar no problema e comece a focar na solução. Pare. Isso neurocientistas, pessoas que estudam física quântica, gente, a Bíblia ela confirma a ciência. Eles falam as mesmas coisas que a Bíblia diz. Eu não sei se ele é neurocientista, eu não sei dizer de verdade, mas eu acompanho. Ele fala muito sobre física quântica. O nome dele é Joe Dispenza. Ele não é cristão, então quando eu vou assisti-lo, eu tenho um cuidado de o que ele chama de universo, eu chamo de Deus. A universo eu entendo que é Deus. O que ele fala, eu já confirmo que eu li na palavra de Deus. Então ele ensina muita coisa que tá na palavra de Deus. Ele fala sobre a preocupação para você não se preocupar, tá na palavra de Deus, não se preocupe com coisa alguma. A Bíblia diz que Deus ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Então, tá passando dificuldade, olhe pro seu armário e fale: Deus me disse que ele suprirá cada uma das minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Eu acho que essa passagem está em Filipenses 4:3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, foque naquilo que você quer que aconteça. Eu tô relatando minha experiência, eu tô relatando aquilo que eu tenho vivido, e sabe, com aquela certeza que as coisas que eu desejo já aconteceram, e eu só tô aguardando a manifestação no mundo físico só. Mas todos os dias vem o desânimo, vem, mas aí eu lembro: não foque no problema, foque na solução, não foque no barulho, foque na paz. Então toda vez que vem algo querer me tumultuar, querer me atribular, eu lembro do que a palavra de Deus fala, eu lembro das pregações que eu ouvi e de tudo aquilo que o Espírito Santo tem me guiado. Porque é assim que Deus faz, ele vai te guiar, ele vai te levar por caminhos que vai trazer clareza naquilo que você tem perguntado, vai trazer solução, ele mesmo vai falar com você. E seja quieto, quieta, para ouvir a voz de Deus, porque ele vai falar. E ele fala na quietude, no silêncio, no barulho, você não consegue ouvir. Quando tá muito barulho, você você fica como, né? Fala mais alto. Não, então quando tá o silêncio, a tranquilidade, você ouve com clareza. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tava na minha mente, focando no barulho, aí Deus veio. E mesmo eu focando no barulho, eu tava serena, eu tava em paz. Eu tava assim, ao mesmo tempo que eu tava em paz, porque eu já estava nesse processo de trabalhar minha mente pra descansar,
confiar. Então foi mais fácil para eu ouvir o Espírito Santo falar, não foque no barulho. Talvez se eu estivesse naquela condição de viver preocupada, de viver ansiosa, de ai meu Deus, isso, de ficar perguntando daquilo outro. Pra você ter uma ideia, eu não oro hoje em dia mais, levando para Deus os meus problemas. Já tem muito tempo que eu não faço isso. E quando eu começo, eu mesmo, não, vamos focar naquilo que eu quero. Então, eu começo a pensar naquilo que eu quero, meditar naquilo que eu quero e focar nisso. E não falar, ai meu Deus, eu tô passando. Não resolve em nada. Eu tenho 10 anos de experiência, eu digo pra você que não resolve. Eu tô tendo retorno agora. Retorno agora que eu comecei a mudar minha mentalidade, quebrar. Eu tô todos os dias martelando, sabe? Aquela marreta, porque a marreta ela é pesada, né? Ó, todos os dias eu vou quebrando uma parte do muro que eu mesma construí com crenças erradas, com pensamentos errados, com aceitações erradas. Eu fui aceitando que eu tinha que passar por determinadas situações que era a vontade de Deus. E era mentira, engano, que eu mesmo fui deixando entrar. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Não foquem no problema. Foquem na solução. Comece a meditar. Como é que eu tô sendo? Como é que eu tô me comportando? Eu tô sendo uma pessoa negativa? Comece a liberar. No começo é muito difícil. Muito difícil porque você quer ser negativo. Eu descobri que eu queria ser negativa. Quando eu substituía, me trazia incômodo. Eu falava, ai meu Deus, eu tô sendo muito positiva. Porque o meu cérebro já estava tão adaptado, tão acostumado a pensar coisas ruins, coisas negativas, que quando eu comecei a substituir, ele começou a me incomodar. Não, você tá muito positiva, nossa, tipo assim, vamos encaixar algumas negatividades aí que você tá muito, sabe? Então, eu fui mudando e aceitando que eu preciso viver o propósito, e o propósito é esse, sabe? Tá aqui falando pra vocês, tá manifestando o desejo de Deus para minha vida, porque a Bíblia fala que Ele nos quer mais do que abundantes, Ele deseja cura sobre as nossas vidas. Se você está passando por uma situação de doença, entenda que Deus Ele quer te curar. O propósito dele é te curar. Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades na cruz, e você não precisa conviver com doença nenhuma. O fato de você estar doente agora não quer dizer que você tenha que focar na doença, você tem que focar na cura. Já estou curada, declarar, ainda que você não enxergue com seus olhos naturais, você precisa declarar com a sua boca, eu já estou curada, todos os dias manifestar, eu estive, depois quando eu tiver a oportunidade eu vou contar aqui, que eu passei por um processo de enfermidade, mas graças a Deus eu fui curada, completamente curada, não tenho nenhum resquício, né, daquilo que eu vivi, que foram dias terríveis. Então, assim, e eu creio na cura de uma forma assim, não tenho nenhuma dúvida sobre a cura. A cura, ela é real. Não foi para os tempos de antigamente, quando Jesus curava o paralítico cego, é hoje também. Então, a moeda que movimenta o céu é a fé. Então, coloque a sua fé em prática, não negocie a sua fé, determine, creia e espere a manifestação. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço muito pela oportunidade, se você tá me ouvindo. Eu agradeço muito pela oportunidade de você estar aqui e espero ajudar. Se você, Thaís, eu quero muito saber sobre receitas, fala aí nos comentários. Thaís, eu quero ouvir palavras, fala aí no comentário, porque eu vou compartilhar com você a minha fé e como minha fé agrega no meu trabalho. Eu sou confeiteira e eu utilizo a minha fé também para o meu trabalho. O Espírito Santo já falou, já me deu receitas, já falou comigo, já trocou comigo experiências incríveis e eu agreguei no meu trabalho. E assim, são coisas incríveis que eu tenho para contar. Então, obrigada a vocês, foi muito bom estar aqui contando. Espero que vocês, que nós possamos fazer essa troca aqui. E é isso. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês.